Graça e paz, amados irmãos. Que bom estarmos aqui mais uma quarta-feira para louvarmos ao nosso Deus. Eu convido você aí da sua casa a louvar comigo. Amém. E nós continuaremos louvando o nosso Deus. E como nós estamos no mês da família, nós vamos declarar agora que a nossa casa será uma casa de bênçãos, uma casa de amor, uma casa onde nós teremos mais cuidado com os nossos familiares. Vamos continuar louvando o nosso Deus? Será um pedaço do céu.
recebeu, nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração, prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Pois a casa que um dia te recebeu, nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu, nunca mais saberá viver sem ti. Amém, irmãos. Saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Queremos expressar a nossa gratidão pela sua vida, pela vida da sua família e, sobretudo, pela oportunidade de estarmos compartilhando uma porção da palavra de Deus para o seu coração, para o meu coração, para o nosso coração. Nessa noite, meditando sobre famílias da porta para dentro, nós temos como tema a importância da oração na nossa vida, na vida da nossa família. E o texto que nós vamos ler nesse momento se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 23. Convido a você a abrir a sua Bíblia e nos acompanhar na leitura. Capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, versículo 23 ao versículo 31. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo João e Pedro sido soltos, foram para os seus e contaram tudo o que lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ao ouvirem isto, levantaram unanimemente a voz a Deus e disseram: Senhor, tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que nele há, que pelo Espírito Santo, por boca do nosso pai Davi, teu servo, disseste, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste não só Herodes, mas também Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que tua mão e o teu conselho predeterminaram que se fizesse. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças
e concede aos teus servos que falem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estende a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por mais uma quarta-feira, Senhor, pela oportunidade de estarmos nesse momento oferecendo o nosso culto como expressão da nossa gratidão ao Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado pelas nossas vidas, pela vida da nossa família, pelo pão nosso. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem nos ajudado, tem cuidado de nós. Queremos te pedir por cada família que nesse momento está nos ouvindo, que teu Espírito Santo continue tendo a oportunidade de falar o seu coração, de falar o nosso coração, de tratar o nosso coração, para que juntos possamos glorificar o teu nome. É no nome de Jesus que nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém. Meus queridos, Pedro e João, eles foram instrumentos usados por Deus para levar cura, de forma tão extraordinária que em um determinado momento dos seus ministérios, eles encontraram um homem que desde o seu nascimento era aleijado e era incapaz de andar. No capítulo 3 vai nos ensinar isso, no livro de Atos. E no capítulo 4, indignados diante do que os dois ensinavam, ou melhor dizendo, do que Pedro e João ensinavam e faziam, os sacerdotes, e o capitão da guarda do templo, juntamente com os saduceus, ordenaram que eles fossem lançados na prisão. Então, no capítulo 4, do verso 1 ao versículo 3, nós podemos aprender isso. Enquanto eles estavam falando ao povo, sobrevieram-lhes os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que eles ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Deitaram mão neles e os encarceraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e se elevou o número dos homens a quase 5.000. Então, os sacerdotes, o capitão da guarda do templo, juntamente com os saduceus, eles, vendo a intrepidez do apóstolo João e Pedro pregando a palavra e as pessoas se convertendo, e vendo os sinais e maravilhas que eles estavam fazendo, com inveja, então eles encarceraram João e Pedro. Finalmente, após de serem ameaçados pelas autoridades, segundo o capítulo 4, e terem sido soltos, eles retornaram à companhia dos seus irmãos. Foi o que nós vimos ali a partir da leitura do versículo 23. Eles retornaram à companhia dos irmãos, relatando tudo que tinha acontecido com eles e como foram ameaçados se voltassem a pregar novamente em nome de Jesus. Mas o texto diz que, e ouvindo eles as palavras de Pedro e João, ou seja, os irmãos ouvindo o relatório de Pedro e João acerca das ameaças que eles sofreram, diz o texto que imediatamente eles entraram em oração. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido irmão. Muitas vezes nós deixamos de ser abençoados, a família deixa de ser abençoada porque não colocamos imediatamente diante de Deus nossos problemas que nos afligem. Preste atenção que no verso 23, depois que eles relatam, porque eles foram soltos, relataram, verso 24 diz que ao ouvirem isto, levantaram unanimemente
a voz a Deus. Eles não esperaram o tempo passar, né? Então, imediatamente, eles colocaram diante do Senhor, não é, as suas orações, a sua gratidão, as suas petições. É o que o apóstolo Paulo, no capítulo 4 de Filipenses, a partir do versículo 6, nos ensina que nós não devemos ser ansiosos por coisas alguma, mas antes nós devemos nos colocar diante do nosso Deus as nossas petições, as nossas orações e súplicas, e Ele guardará o nosso coração na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a paz que excede todo entendimento. Então, quando nós vemos os nossos irmãos, né, imediatamente colocando a Deus em oração, diante de Deus em oração, aquele momento ao qual eles estavam vivenciando, isso nos desafia. Nos desafia também nos momentos difíceis, nos momentos de angústia, nos momentos que nós enfrentamos de luta, não perder tempo de colocar diante de Deus, de pedir a Ele, de dizer ao Senhor: toma a frente, Pai, deste problema, mas não peça de qualquer jeito, peça crendo que Ele está no controle de tudo. Os irmãos, quando entraram em oração, eles criam que o Senhor estava no controle de tudo. E eu e você precisamos também crer dessa forma. O versículo 29 vai nos ensinar isso. Diz, ou melhor, o versículo 25, não é? 24, quando diz: Senhor, tu que fizeste o céu, a terra e o mar, tudo que neles há, que pelo Espírito Santo, por boca do nosso pai Davi, teu servo, disseste. Veja que eles começam a oração dizendo: Senhor, tu que fizeste o céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, tu que está no controle de todas as coisas. Verso 29, ele vai dizer: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda intrepidez a tua palavra. Então, meus irmãos, quando nós entrarmos em oração, quando nós formos colocar as nossas angústias, nossos problemas diante do Senhor, nós precisamos colocar crendo que Deus está no controle de todas as coisas. É de fundamental importância que em meio às adversidades dessa vida, que em meio ao sofrimento, que em meio à provação, nós venhamos reconhecer que o Senhor está à frente. A sua palavra nos ensina, meus irmãos, que nenhuma folha cai se não for permitida por Deus. Ele também nos diz que Ele conhece as nossas necessidades. Está lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. E o grupo dos irmãos que estavam ali em oração sabiam isso, por isso que eles confiaram aquele momento tão difícil que eles estavam passando ao Senhor, porque eles foram ameaçados. Todos nós passamos por tempos difíceis. Todos nós enfrentamos angústia dentro da nossa família. Todos nós passamos tempos de falta de esperança dentro da nossa família. Tempos de até mesmo falta de fé, até mesmo para com a nossa esposa, o nosso esposo, os nossos filhos. Né? Apesar de brotar este sentimento em nosso coração, nós não podemos deixar de orar. Não é? Dessa falta de fé que muitas vezes acontece. Às vezes chegamos a dizer: esse homem não tem jeito, não é? Essa mulher não tem mais jeito, esse meu filho não tem mais jeito. Nesse momento que nós precisamos exercitar, não é, a nossa fé, colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensinou: orar sem cessar. Orar sem cessar. E nós não podemos deixar de derramar o nosso coração diante daquele que é poderoso para fazer muito mais além do que nós pedimos, além do que nós pensamos, segundo o que está descrito lá na carta de Efésios, capítulo 3, versículo 20. Deus é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Então não se deixe abater pelo momento, pelo o tempo difícil que você está vivendo. Então, Abacuque, né, pegando o exemplo de Abacuque, na sua oração, no capítulo 3, do verso 17 ao 18, né, ele acreditava que Deus estava no controle. Então,
Então abra a sua Bíblia aí, Abacuque, capítulo 3, do verso 17 ao versículo 18. Abacuque, capítulo 3, do verso 17 ao 18. Abacuque, diante de tempos difíceis que ele estava vivenciando, e a sua família também, ele acreditava que Deus estava no controle de tudo. Diz o nosso irmão Abacuque: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vides, ainda que fale o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado, veja aí, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor, Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como as da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos. Veja a esperança, veja a certeza que Abacuque tinha de que Deus estava no controle de todas as coisas. Esperar no Senhor, irmãos, é confiar a sua vida plenamente em suas mãos. Significa depender dele como a única fonte de ajuda e de graça no tempo de necessidade. Foi o que o nosso irmão Davi, né, enfrentando Golias, ele também vem a nos ensinar. Quando os filisteus, lá no primeiro livro de Samuel, né, no capítulo 17, a partir ali do versículo 11, quando os filisteus saíram para pelejar contra Israel, dentre havia um homem chamado Golias, né, um homem alto, forte, né, cuja altura era aproximadamente de 3 metros, né, segundo os estudiosos. E tendo Golias desafiado sozinho no exército de Israel, nos diz a palavra que Saul e todo Israel, eles temeram diante de Golias. 1 Samuel capítulo 17, a partir do versículo 11. E esses temeram porque deixaram ser levados pela aparência do inimigo. Eles temeram porque deixaram ser levados pelo tamanho, não é, do problema que eles estavam enfrentando. E assim como eles, que muitos se deixam ser levados pela aparência do seu problema. E eu quero dizer a você, olha, não olhe para a aparência do teu inimigo, da luta que você está enfrentando. Não olhe para a aparência do teu problema, da tua provação. Sabe por quê? Porque aquele que está em nós, meu irmão, é maior do que aquele que está no mundo. É maior do que qualquer adversidade que eu e você venhamos enfrentar durante toda a nossa vida. Está lá na carta de 1 João, capítulo 4, versículo 4. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Davi, meus irmãos, ele sabia disso. Enquanto Saul e o seu exército estavam com medo, Davi ao ver o filisteu, chamado Golias, disse: quem és tu, incircunciso filisteu, para afrontar o exército de Deus vivo? Quem é você? E diz lá, no 1 Samuel, no capítulo 17, que o povo, ouvindo essas palavras saindo de Davi, essas palavras de coragem, fizeram ser conhecidas ao rei Saul. E o rei Saul disse a Davi, tendo ouvido aquelas palavras do povo, chamou Davi e disse: não poderás contra esses filisteus para pelejar contra ele, pois tu ainda é menino, tu ainda é moço, e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Veja que palavra, de alguém que estava com medo de enfrentar aquele desafio, aquele problema, aquela adversidade grande diante de si. Porém, diz o texto lá no versículo 34, de 1 Samuel, capítulo 17, verso 34, Davi ele chega a dizer: tu
Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus de Israel, o Deus do exército de Israel é quem tens afrontado. Glória a Deus, irmãos, aleluia, por conta disso. Na convicção de que ele estava indo contra Golias em nome do Senhor dos Exércitos, porque era contra ele que Golias estava confrontando. E eu quero dizer a você que você precisa dizer isso, irmão, seu problema. Não se deixe abater pelo tamanho da sua provação. Não se deixe, meu irmão, se abater pelo tamanho do sofrimento que você está passando. A dor pode ser muito grande, mas o Deus que nós servimos é muito maior. Porque esse mesmo Deus que agiu no passado, na vida de Davi, na vida de vários homens e mulheres, é o mesmo Deus que vai vir, é o mesmo Deus que quer agir na tua vida hoje. Quer agir na tua vida agora. Os crentes que estavam ali reunidos criam neste Deus. Por isso, no versículo 9, ele diz: agora, pois, ó Senhor, olha para as tuas ameaças. Mas eles não apenas criam que Deus estava no controle de tudo, eles também criam que o mesmo Deus que estava no controle de tudo era o mesmo Deus que ia agir a favor deles. É o que nos ensina o versículo 29. No versículo 24, eles criam que o Senhor estava no controle de tudo, né? Senhor, tu que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. O Senhor é o dono de tudo, o Senhor é o criador de todas as coisas, o Senhor é que está no controle de todas as coisas. No versículo 29, eles expressam que não só Deus estava no controle de todas as coisas, mas que também Deus ele iria agir a favor de cada um deles. Veja o versículo 29, quando ele diz: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede. Olha aí, Deus ia agir. E concede aos teus servos que falem com toda intrepidez a tua palavra. E enquanto estendes a mão para curar, olha Deus agindo, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo servo Jesus. Precisamos, irmãos, como esses irmãos aqui, crer que o mesmo Deus também vai agir a nosso favor. Porque o mesmo Deus que estendeu a mão para operar maravilhas em favor desses nossos irmãos, num tempo difícil, um tempo de perseguição, de dor e sofrimento, é o mesmo Deus que quer fazer maravilhas na nossa vida. É o mesmo Deus que quer fazer maravilhas na nossa família. E eu e você precisamos orar. Orar pela nossa família, orar pelos nossos filhos, não é? Crendo que Deus está no controle de tudo e crendo que Deus vai agir em nosso favor. E foi exatamente o que aconteceu, por exemplo, com o rei Naamã, não é? Ele tinha uma doença, uma lepra, né? E com certeza ele orava. Mesmo sem conhecer a Deus, ele orava, ele pedia a Deus. Mas o mesmo Deus que agiu na vida de Naamã é o mesmo Deus que quer agir na nossa vida. E ele foi curado não apenas porque ele orou, né? Mas ele foi curado também porque ele fez a sua parte. Então o texto vai nos ensinar que nós precisamos orar crendo que Deus está no controle de tudo, que Deus vai agir em nosso favor, mas também que eu e você precisamos fazer a nossa parte. E os irmãos que estavam aqui reunidos em oração, eles tinham essa consciência, eles sabiam que tinham que fazer a sua parte. Veja, concede aos teus servos que falem com toda intrepidez a sua palavra, ou seja, concede ao teu servo
aos teus servos que continuem dando testemunho. Cabiam a eles a dar testemunho. Há muitos irmãos, meus queridos, que querem que Deus faça alguma coisa na sua vida, na vida da sua família, mas eles não querem fazer nada, não querem fazer a sua parte. Não é aquele ditado que diz, só quer ver a nós e o vosso reino nada. É o crente que nunca está disposto a pagar o preço. E em Romanos capítulo 12, nós podemos ver, no versículo 1, não é, Paulo nos exortando, rogo-vos, pois irmãos. É uma palavra que expressa um apelo muito forte, onde ele diz, rogo-vos, pois irmãos, rogo-vos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus. Nós só vamos experimentar o que é bom, o que é agradável e perfeito da parte de Deus se estivermos dispostos a pagar o preço. Se estivermos dispostos, meus irmãos, a fazer a nossa parte. Todas as promessas do Senhor são precedidas por condições, né? O Salmo 34, versículo 15, por exemplo, deixa eu trazer esse exemplo aqui para vocês. O Salmo 34, versículo 15, vai nos ensinar. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Olha aí, a nossa parte é orar, a nossa parte é clamar a Deus, né? Capítulo 37, versículo 5, ele é um texto bastante conhecido. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. A nossa parte é entregar. A condição para que ele venha fazer tudo, né, a nosso favor está condicionado a nós entregarmos e confiarmos nele. Toda promessa do Senhor é precedida de uma condição. Se o meu povo, por exemplo, segundo as Crônicas 7,14, se humilhar e orar e buscar a minha face, arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Para que ele possa ouvir e sarar, há uma condição. O povo precisa clamar, o seu povo precisa se humilhar, o seu povo precisa se desviar dos seus maus caminhos. Então, nós podemos perceber que todas as promessas do Senhor há uma condição. Nós precisamos fazer a nossa parte. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, Mateus capítulo 6, versículo 31, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Só vai ser acrescentada se nós fizermos a nossa parte. Qual é a nossa parte? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Qual é o momento que você está passando, meu querido, na sua vida, na vida da sua família? Pergunta que eu faço a você nessa noite é: você está orando? Você está crendo que o Senhor está no controle de tudo? Você está crendo que Ele está agindo? Você está fazendo a sua parte como filho de Deus, como discípulo de Jesus? O resultado desta oração que os nossos irmãos fizeram aqui em Atos, capítulo 4, foi nada mais, nada menos do que a resposta do Senhor às suas orações. Diz o versículo 31, e tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Deus quer te dar uma resposta, mas você precisa estar orando. Deus quer te dar uma resposta, mas você precisa crer que Ele está no controle de tudo. Deus quer te dar uma resposta, mas você precisa crer que Ele está agindo e, sobretudo,
que você saiba que você precisa fazer a sua parte. Que o nosso Deus conceda a sua oração, que seja feita segundo a sua vontade. Deus te abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a orar nesse momento. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, porque em tempos difíceis, em tempos de luta, de dor, de sofrimento, tempos de enfermidade, tempos de perda, nós podemos contar, Senhor, com o Senhor em todos os momentos da nossa vida. Nós podemos crer que o Senhor está no controle de tudo. Nós podemos crer, Senhor, que o Senhor vai agir em nosso favor. Nós podemos crer que nós precisamos fazer a nossa parte. Nós queremos te pedir, meu Pai, por essa família que está enfrentando luta, por essa esposa que está enfrentando luta com seu marido, por esse marido que está enfrentando luta com sua esposa, por esses pais que estão enfrentando luta com seus filhos e pelos filhos que estão enfrentando luta com seus pais. Nós queremos te pedir, Senhor, que eles perseverem, venham perseverar na oração, que eles jamais venham deixar de buscar a tua face, de abrir os seus corações e compartilhar com o Senhor as suas angústias, suas dores, mas compartilhar não de qualquer forma, mas compartilhar, Senhor, crendo que o Senhor está no controle de tudo, crendo que o Senhor vai agir em seu favor, porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais além do que nós pensamos ou pedimos, crendo que eles precisam fazer a parte deles. Obrigado, Senhor, porque temos a certeza que os teus ouvidos estão atentos às nossas orações e que tuas mãos estão estendidas, meu Pai, para nos socorrer. Socorre, Senhor, os nossos irmãos que perderam essa semana entes queridos. Nós queremos te pedir, ó Pai, que o consolo do teu Espírito esteja abundantemente em seus corações. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa. Obrigado pelo culto, Senhor, dessa noite. E nós te pedimos, Senhor, que o restante da semana continue sendo uma semana abençoada para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É nesse nome que nós te pedimos e nós te agradecemos hoje para todo sempre. Amém. Meus queridos irmãos, a você que está nos ouvindo pela primeira vez, nós queremos que você receba o nosso abraço com todo carinho, o abraço da família pastoral, o abraço da Igreja Batista Pedras Vivas, com todo carinho em Cristo Jesus. E você tenha uma semana abençoada. É a nossa oração, hoje e para todos sempre. Deus te abençoe, meu querido. Fica com Deus.